Qual é um segredo que seus pais nunca podem saber? Quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, estava passando pela minha fase piromaníaca. Num sábado, decidi que iria pegar uma lata de aço e enchê-la com gasolina e ir para o bosque. Agora, esta não era apenas sua típica lata de espejetos. Era uma lata de 1 galão a granel, cheia até a borda. Eu a levei para o bosque e decidi que seria legal só para acendê-la no fogo e ver o que aconteceria. Eu a acendi e ela pegou como eu esperava e continuou queimando dentro da lata. Depois de cerca de 15 mins eu fiquei entediado e fui tentar apagá-la. No processo, derrubei a lata espalhando gasolina por todo o chão da floresta e ela irrompeu em uma bola de fogo. Rapidamente corri de volta para minha casa para pegar água e voltei correndo com cerca de 5 galões. A esta altura o fogo já se havia espalhado tremendamente e meus esforços eram inúteis. Decidi que minha melhor aposta seria correr para dentro e jogar videogames. Felizmente, este lugar na floresta estava bem longe da casa de meus pais, por isso não chamou minha atenção imediatamente. Após cerca de 1 hora, todo o corpo de bombeiros está em cena lutando contra os 3 a 4 acres de incêndio florestal que está rugindo. Havia uma estrada que corre atrás de minha casa e o incêndio basicamente engoliu toda a floresta que separava a casa de meus pais desta estrada. Essa estrada é notória para traficantes de drogas e casas de metanfetamina. Enquanto os bombeiros tentam combater as chamas, descobre-se que a casa mais próxima ao incêndio é uma casa de cozinheiro bastante grande e a polícia aparece e um enorme busto se abate. Naturalmente, o fogo foi culpado por eles e meus pais simplesmente aceitaram isso. Agora são 20 anos depois e meus pais ainda não sabem nem nunca saberão. Nunca posso dizer-lhes que meu objetivo número 1 como pai é lidar com questões de relacionamento de forma diferente do que eles lidavam. Eles passaram por um divórcio extremamente confuso quando eu tinha 8 anos e minha única lembrança deles juntos são eles gritando um com o outro e eu e minha irmã nos escondendo em nossos quartos. Depois foram mais de 10 anos deles falando merda um do outro para nós colocando no meio de todos os seus argumentos. E nós dando um abraço e uma viagem de culpa sempre que eles sentiam que estávamos passando mais tempo com o outro do que com eles. Já se passaram 20 anos e minha mãe falara merda sobre meu pai e minha madrasta de vez em quando, apesar de eu lhe pedir repetidamente para parar. Sou feliz no casamento, mas se alguma vez me divorciar, jamais colocarei minha filha no meio de discussões. Falar mal de seu pai para eu fazê-la sentir-se culpada por ter um relacionamento com ele é a coisa número 1 que aprendi com meus pais e acho que eles ficariam arrasados ao perceber o verdadeiro efeito que isso teve sobre mim. Fui educado numa casa bastante religiosa. Minha família me tinha no teatro, coro, grupo de jovens e todo tipo de atividades extracurriculares para me manter fora de problemas. Então eles confiaram muito bem em mim. Uma noite, eu tinha uns 15 anos. Meu namorado na época tinha chegado para assistir a filmes. A estipulação era que podíamos deitar na cama e assistir ao filme, mas a porta tinha que estar aberta. Depois de um tempo, minha mãe entrou para nós ver e tudo estava bem. Então ela agradeceu a meu namorado por ser um cavalheiro e fechou a porta ao sair. Imediatamente, como se a porta fechada tivesse desencadeado alguma sobrecarga hormonal adolescente, começamos a curtir e a brincar. Ela deslizou a mão para cima da minha camisa por um pouco, mas finalmente tendo alguma privacidade, logo direcionei a mão dele para meus netterbits. E primeiro, não autoestimulado, orgasmo. Nunca fomos pegos, o que foi considerado um grande triunfo. E depois disso encontramos meios de nós conectarmos sem que meus pais soubessem. Só alguns meses depois, no baile da pureza de minha juventude. Sim, assinamos promessas e usamos anéis para significar nossa abstinência por Deus e pelo casamento. Que meu pai fez este discurso humilhante. Ele disse à congregação que estava orgulhoso da senhora forte em que eu me tornei, que independentemente de ter um namorado, eu enfrentei a pressão dos colegas adolescentes e os hormônios, e que ele me testemunhou desviar uma tentativa de comportamento imoral enquanto assistia a filmes com meu namorado uma noite. Aparentemente, as persianas haviam sido abertas e minha cama as enfrentava de dentro de casa. Aconteceu que ela estava entrando da garagem e me olhou tirando a mão do meu namorado da minha mama. Eu fiquei mortificado. O segredo que ela nunca deve saber: na noite em que tive meu primeiro orgasmo, ela pensou que eu desviei meu namorado de tocar minhas mamas, quando na realidade eu estava na verdade dirigindo muito mais para o sul. Quando vocês foram para o Havaí eu coloquei Milo, gato, no chão. Ela estava doente, com dores incríveis, não conseguia comer ou beber, nem sequer se mexia para chegar à caixa de areia. Quando saíram de férias,
Ela estava muito fraco para até mesmo tagarelar de dor. Eu não suportava ver aquele gato com tanta dor e tanto medo. Então fiz a única coisa que pude fazer para ajudá-lo a acabar com sua vida humanamente. Meus pais eram 100% contra abater um animal de estimação, independentemente do quanto ele esteja sofrendo. Então eles estariam além da loucura se soubessem disso. Quando estávamos de férias na casa de uma amiga, meu noivo e eu quebramos acidentalmente a cama de hóspedes dela. Uma das pernas cedeu e a coisa toda desmoronou. Era uma armação de metal ultra barata e o noivo encontrou um cutelo de carne e nós batemos no bejezus daquela cama para que ela voltasse a ficar em forma. Sem sucesso. Eu tive que ligar para meu amigo e confessar, devido à natureza conservadora de meus pais e suas crenças firmes. Permitimos que eles acreditassem que somos castos e bons e que nunca teríamos sexo. É um grosseiro. Nós não mentimos. Mas certamente fomos culpados de omissão. Vamos nos casar este ano. E minha amiga com a cama quebrada é dama de honra e está trabalhando em seu discurso. Isso aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Então um dos meus amigos pegou um pouco de maconha. E eu nunca tinha experimentado antes. Então tivemos a ideia estúpida de fumá-la. Ele veio junto com alguns outros amigos meus. O plano original era ir à floresta perto de minha casa para fumá-la. Mas estava frio. Então não queríamos fumá-la. Um de nós queria fumá-lo em meu alpendre. Mas eu discordei. Esqueci como. Mas tivemos a ideia mais estúpida e outbox no meu banheiro. Lembre-se que meus pais chegariam do trabalho em 1 hora. E se eles descobrissem que minha vida estaria terminada? Rapidamente fizemos um bongo de merda de uma garrafa de Gatorade. Depois tiramos tudo do meu banheiro. Acendemos a erva e fumamos por uns 10 minutos. Uma vez terminado, limpamos rapidamente e esvaziamos uma garrafa de machado inteira no banheiro. Meus amigos sendo apedrejados como caralho à esquerda. Voltei lá em cima para checar o banheiro e cheirava a erva. Tentei usar todas as coisas possíveis para tirar o cheiro. Mas não funcionou. Liguei para meus pais. Eles têm o mesmo emprego. E eles disseram que estavam a 15 minutos de distância. Eu sabia que eu estava fudido. Agora tenha em mente que meus pais são extremamente rígidos e que se eles me pegassem eu estaria acabado. Isso é quando eu pensava na coisa mais estúpida que qualquer humano sensato pensaria. Queimar meu banheiro. Acabei acendendo algumas toalhas no fogo e tentando ao máximo queimar a área da pia. Acabou pegando fogo. Mas foi lento. Liguei rapidamente para o 911 e 3 minutos depois, os bombeiros me viram com os caminhões de bombeiros fora de minha casa. Eles cuidaram do incêndio e meus pais chegaram em casa chocados. Metade do meu banheiro foi queimada e a porta foi derrubada. Os bombeiros disseram que provavelmente foi uma corrente elétrica da tomada que queimou uma toalha. Eu dormi naquela noite pensando o quanto eu era estúpido e o que acabei de fazer. Até hoje meus pais não sabem. Meu pai sempre foi um bebedor pesado. Ao crescer, não era raro que ele ficasse tão bêbado que caísse. Na verdade, ele era banido de vários bares por ser um bêbado tão incontrolável. Não é que ele causasse problemas ou brigas. O depoimento dele sendo um cara bem grande e intimidador. Ele era realmente um cara muito legal e simpático quando estava bebendo. Ele era apenas irritante e uma responsabilidade quando ficava tão bêbado que começava a cair, a se machucar, a quebrar coisas e a ser um fardo para os outros patrões. Então, por causa disso, ele bebia muito em casa. Ele bebia grandes quantidades de uísque e em algumas noites ele acabava caindo quando tropeçava no banheiro ou na geladeira. Este era um acontecimento regular em minha infância ao longo dos anos. E se tornou um pouco comum. Eu normalmente o ajudava a se levantar e outras vezes o deixava deitado e tentava deixá-lo confortável, deixando-o desmaiar e deixando-o a ele. Minha mãe normalmente estaria na cama e não o ouviria cair. Mas eu sempre ouvia, independentemente de como ou onde ele caísse. O som era quase sempre o mesmo. Bem, uma noite, quando eu estava em casa na pausa de Natal da faculdade, eu estava deitado na cama e ouvi aquele som. Ela havia caído. Era por volta das 2h45 da manhã. Levantei-me para vê-lo de costume e ele estava deitado ao lado da mesa no chão. Fui ajudá-lo a levantar-se. Ele grunhia um pouco e não estava me ajudando a ajudá-lo em nada. Ele estava normalmente solto e manco. Não estava falando coerentemente e não estava tentando me ajudar em nada. Como eu não conseguiria colocá-lo de volta em sua cadeira ou mesmo em seus pés, achei que o deixaria confortável e o deixaria lá. Por isso, revisei minha rotina habitual. Verifiquei sua cabeça para ter certeza de que ele não estava sangrando ou gravemente ferido. Escondi sua garrafa de uísque para que ele não se levantasse e bebesse mais. E procurei ter certeza de que suas glás não estavam quebradas. Limpei-as e coloquei-as sobre a mesa.
Virei-o de lado para o caso de Ellie vomitar. Surpreendentemente, Ellie raramente vomitou. Quando eu tirei seus óculos, Ellie tinha um olhar esticado no rosto e uma expressão que parecia me olhar fixamente. Eu geralmente pergunto se ela está bem e eu geralmente fico com um sim resmungão ou algo parecido. Mas tudo o que recebi desta vez foi um grunhido longo e tenso. Mais uma vez, pensei que ela estava apenas super bêbado e não pensava muito sobre isso. Desliguei a televisão e fui para a cama. Acordei 3 horas depois para minha mãe batendo franticamente na minha porta. Ela soou em pânico e disse: "Acho que seu pai está morto." Eu corri para a cozinha e o encontrei deitado exatamente no mesmo lugar em que o havia deixado. Seu corpo estava frio ao toque. Ele não estava respirando. Ele tinha morrido. Quando o médico legista finalmente chegou, ele estimou que a hora da morte seria por volta das 3 ou 4 da manhã. Mais tarde ficamos sabendo que a morte foi na verdade um ataque cardíaco. Quando olho para trás, me pergunto se os pequenos comportamentos incomuns que notei mas não prestei atenção foram na verdade efeitos colaterais de ele ter um infarto do miocárdio. Seu comportamento era diferente do habitual e ele estava fortemente intoxicado. Mas não posso deixar de me perguntar se meu pai estava morrendo por minha causa sem que eu percebesse. Na época, eu me culpei por deixá-lo lá e não investigar mais. Ele morreu exatamente onde eu deixei. Eu me senti péssimo e carreguei essa culpa por muito tempo. Agora sei que não é minha culpa, mas ainda me sinto culpado de tempos em tempos. No dia em que o pai morreu, a mãe me perguntou se eu tinha ouvido cair naquela noite. Minha culpa e vergonha iniciais me levaram a mentir e dizer a ela não. Devo ter dormido durante a noite. Temia que se eu lhe contasse tudo isso ela me culparia. Claro, eu sei que ela não me culparia, mas ainda não tenho certeza sobre alguns membros da minha família do lado do meu pai. Eu sei com certeza que alguns deles ficariam enojados por eu tê-lo deixado no chão. Sim, parece fodido, mas era assim que estava crescendo na minha casa. Eu nunca contei isso a uma alma e nunca planejo fazê-lo, exceto o vermelho, acho eu, porque tenho medo que as pessoas pensem em mim como o pus que deixou seu pai morrer. Tenho 2 histórias da faculdade que, se alguma vez descobrisse, meus pais certamente me matariam. Ambos estes momentos poderiam ter alterado gravemente meu futuro e arruinado minha vida. Estes foram há 4 a 5 anos. Compartilharei um por agora e o outro se houver algum interesse, já que estas são histórias muito longas. No final do ensino médio, comecei a usar algumas pílulas diferentes e isso me levou à faculdade. Coisas típicas como oxicodona, Xanax, Quelopins, SP. De qualquer forma, no meu primeiro ano na faculdade eu tinha uma tolerância muito alta em relação ao Xanax e uma noite em particular íamos a uma grande festa em uma área do campus onde eu nunca havia estado. Eu não conhecia as pessoas que organizavam a festa e descobri isso tarde. Então eu estava com 9,5 miligramas de Xanax a menos neste momento. Se você não sabe que isso é uma quantidade insana de Xanax e para algumas pessoas pode facilmente causar uma overdose. Nesta época, eu era um homem de 1,80 metros e 80 quilogramas com uma alta tolerância. Então eu ainda estava funcional. Chegamos à festa e eu bebo cerca de 6 cervejas. Neste momento, estou completamente arruinado. Vou ao banheiro para mijar e sendo o idiota que eu era, olhei através dos armários e gavetas dos remédios do banheiro. Encontrei um roteiro completo de Adderall que eu nunca havia tomado antes, e algumas outras parafernálias que vou deixar de fora, pois não são importantes para a história. Assim, mais uma vez sendo o idiota que sou, decido que tudo isso vai para casa comigo. Eu tinha trazido uma mochila comigo para transportar todas as minhas cervejas para a festa. Então eu a coloquei. Dei a volta e disse a todos os meus amigos que eu estava me sentindo muito doente e que precisava voltar para casa. Nunca sou de não segurar meu álcool, drogas para que eles saibam que algo está errado. Então fui até o banheiro e enchi minha mochila e espirrei água no rosto. Tossava muito para me fazer parecer doente. Então todos nós saímos e começamos nossa caminhada de volta ao nosso apartamento. Não mais de 4 minutos depois de nossa caminhada, fomos parados pela polícia porque era cerca de 1 a 2 da manhã e estávamos andando pela rua do campus e eles queriam ter certeza de que as meninas estavam bem. Note neste ponto aqui somos 6 e dos 6, 2 somos 21, eu sou 20, e os outros 3 são 20 também. O policial nos perguntou se éramos todos de idade e todos nós dissemos que sim. As 2 pessoas que têm 21 anos oferecem suas licenças muito rápido e isso foi o suficiente para apaziguar o policial. Se ele tivesse nos identificado a todos, eu teria conseguido uma passagem para beber potencialmente, teria mandado revistar minha bolsa. Se eu tivesse sido pego eu teria tido carregadores para beber.
Parafernália. Uma substância controlada roubada. Intenção de distribuir. Era um roteiro completo. Portanto, uma quantidade enorme de víbora. Sem mencionar que eu tinha celofane. E para completar, eu estava na propriedade da escola. Isto provavelmente teria resultado em uma curta pena de prisão e na expulsão da minha universidade. Então, depois de tudo isso, somos Estaktik e meus amigos não podiam acreditar no que eu tinha feito, pois não sou tipicamente este tipo de pessoa. Voltamos ao nosso apartamento e as meninas vão para a cama e só restamos nós 4 rapazes. Começamos a fazer quantidades maciças de maconha fumando e bebendo. No total, creio que tínhamos a 30 a 40 comprimidos de 30 mg de Adderall. Note que neste momento estávamos todos de pé desde as 9 a 10 da manhã e agora são 3 da manhã. Continuamos a ficar fodidos, fumando charutos, assistindo a episódios de Comitiva e ocasionalmente jogando Super Smash Bros. De repente, minha namorada acorda e são 10 da manhã do dia seguinte. Ainda estamos festejando. Eventualmente, ficamos sem cervejas e continuamos a tomar Adderall e a fazer o que quer que seja que podemos encontrar. Já que estamos todos tão cheios, nenhum de nós tinha feito isso antes. Estávamos brincando com o higienizador de mãos e tirando por um bom par de horas. Se você nunca fez isso enquanto aniquilou, eu definitivamente recomendo. Eventualmente, tudo se resume apenas a mim e a meu outro amigo. Estamos apenas relaxando em seu quarto fazendo mais Adderall e fumando alguns charutos enquanto ele toca em seu piano elétrico. Foi aqui que a merda ficou maluca. Note que são mais ou menos 22 horas e já estávamos acordados há cerca de 36 horas e abusando desta víbora. Comecei a ver o chamado do dever na tela de TV de meus amigos, que está desligada. Não sei como ou porquê, mas foi a alucinação mais louca que já tive. Percebo então que quase tudo em que começo a me concentrar é absolutamente louco. Meu amigo começa a ver coisas estranhas também e percebemos que estamos alucinando com as drogas e a privação do sono. Passamos as próximas 5 a 6 horas apenas olhando para as coisas e andando por aí fora fumando charutos e parecendo retardados. De todas as coisas que vimos, a mais louca estava olhando para este cartaz. A melhor maneira de descrevê-lo era a guerra de cores. É tão difícil descrevê-la de verdade, mas eu podia ver bombas explodindo e tiros de armas e a brisa no topo das árvores. Depois de toda essa insanidade, meu amigo finalmente se cansou e foi para a cama. Agora ele tinha provavelmente 3 a 4 comprimidos de Adderall aos meus 10. Eu tentei ir para a cama e finalmente percebi que isso nunca iria acontecer. Comecei a ter um ataque de pânico louco e a suar como louco. Não conseguia respirar. Não conseguia me acalmar. Sentia que estava caindo e que ia morrer. Já tive ataques de pânico antes, pois sofro de doenças mentais, mas nada parecido com isto. Nada podia me acalmar e minha amiga começou a se preocupar. Eu estava acordado há mais de 48 horas e finalmente decidi ligar para a linha de toxicologia da escola. Contei-lhes tudo o que havia levado para UTI e aconselharam-me a ir imediatamente para o hospital. Eu sabia que meus pais com certeza me pegariam, pois eu estava no seguro deles. Por isso, tentei dar o meu melhor para lidar com isso e dormir. Por volta das 10 da manhã, finalmente desisti e pedi a meu grama à força que me levasse para as urgências. Esta foi a pior experiência da minha vida. Tive que esperar quase 3 horas antes de consultar um médico o tempo todo, sentindo que poderia morrer a qualquer momento. Senti que tudo estava sugando ar de mim e não conseguia respirar. Eles acabaram me deixando sentar sozinho numa sala para que eu pudesse tentar me acalmar enquanto me perguntavam repetidamente se eu tentava me matar por causa da quantidade de drogas que eu havia tomado. Por fim, fui visto por um médico e ele ficou chocado com o fato de eu estar acordado. Ele me disse que não importava o quanto eu tomasse, não havia maneira de que isso pudesse desencadear tanto Xanax. Eu tentei explicar que eu nunca havia feito Adderall e que havia feito Xanax várias vezes, mas ele ainda não conseguiu entender por que eu estava acordado. Depois de fazer alguns testes, eles me deram uma injeção de algo e me mandaram embora. Cheguei em casa e dormi por mais de 24 horas seguidas e acordei sentindo-me como se estivesse morto. Liguei para meu pai e lhe disse que tinha um problema de estômago que ele acreditava e me safei 100% de tudo. Desde aquele dia horrível, não tomo um medicamento prescrito.